Bom, boa noite a todas as pessoas presentes, boa noite. É um grande prazer estarmos aqui reunidos hoje nesse evento, né, da Sociedade Brasileira de Bioética Regional Rio. Para quem não conhece, eu sou Andréia Patrícia Gomes, porque eu já fui Andréia Patrícia num grupo e já fui Andréia Gomes no outro, então agora eu tenho falado tudo de vez em quando, porque inclusive já fui orientador de trabalho com os dois nomes. Na verdade, achavam que eu era duas. Mas um grande prazer estar aqui hoje com vocês todos, todas, para dividir, compartilhar esse espaço de discussão. A gente espera que esse seja um espaço que se repita com frequência mensal ou bimensal, né, da Sociedade de Bioética Rio, né, assim como vem acontecendo, né, da nossa nacional, trazendo temas super importantes para discussão e trazendo, né, esse espaço de abertura para todos aqueles que participam já do campo da bioética, mas também para aqueles que estão se aproximando e que ainda, né, não estão transitando diretamente no nosso campo, mas que estão tendo a possibilidade dessa formação, né, dessa aproximação com o nosso campo, né? Eu sou professora do NUBEA, né, o Núcleo de Bioética e Ética Aplicada aqui da UFRJ, né, também, e participo agora, sou coordenadora local do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, e não vou perder a oportunidade de fazer a nossa propaganda e dizer que o nosso edital está aberto para doutorado e mestrado, então aqueles que quiserem aprofundar sua formação também no campo da bioética, da ética aplicada e da saúde coletiva. Nosso curso tem uma formação bastante interessante, que é interinstitucional, então é o FRJ, então Federal Fluminense, UF, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ e a Fiocruz, né? Então já estamos selecionando a partir do edital aberto para seleção desse ano, e que o curso vai então estar começando em setembro. Agosto, né, na verdade, o semestre oficial. E hoje a gente tem o grande, né, enorme prazer, né, de estar conversando com a professora doutora Aline Albuquerque, né, nossa colega de GT da Sociedade Brasileira de Bioética e super ocupada com as questões da divulgação dessa nossa lei nova do Estatuto dos Direitos do Paciente e, né, do campo dos cuidados em saúde, relacionando-se com esse campo e com os comitês de bioética, e que aqueceu o nosso convite, né, de estar aqui conosco, discutindo e compartilhando esses apontamentos, esses conhecimentos, né, de uma lei que chega agora, 6 de abril, né, uma lei nova, né, mas que é um trabalho já de esforço, né, que foi construído tanto pela Aline quanto por outros colegas no campo da bioética para que essa questão do Estatuto dos Pacientes, agora aprovado, né, tivesse ganhado esse campo. Eu vou contar um pouquinho da trajetória da Aline, né? A Aline é advogada, assessora especial em direitos humanos do Ministério da Saúde, tem doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e de Zurique, é coordenadora geral do Observatório de Direitos do Paciente, né, da pós-graduação em bioética da UNB, da Universidade de Brasília, vice-presidente da nossa Sociedade Brasileira de Bioética, da Nacional, né, da qual a Regional se orgulha muito de trabalhar junto, a Regional Rio, e a coordenadora da pós-graduação em Direito do Paciente, né? Além de diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Então, vocês podem ver por esse mini currículo, né, o quanto a Aline está trabalhando no campo e trabalhando na área especificamente. Nós vamos também contar com a participação hoje na mediação da nossa atividade, né, da professora também, professora doutora Lumaira Marques, é a nossa vice-presidente também, então somos um triunvirato, eu falo como presidente, Lumaira Marques e Roberta Lemos são as vice-presidentes da nossa Regional Rio. A professora Lumaira também é doutora, né, em bioética, ética aplicada em saúde coletiva, enfermeira de formação, também participante de
e atuante em vários cursos, tanto, por exemplo, no Cria Saúde, né? Ela é a coordenadora pedagógica nesse projeto grande da Fiocruz também. Enfim, também há 15 anos trabalhando como docente e também como uma advogadora e uma militante no campo da bioética. Então, eu vou passar para a querida Lumaira fazer, né, essa condução e falar para todo mundo que estiver nos assistindo aí do Zoom que as perguntas, as questões podem ser colocadas no nosso chat e a gente vai ter um espaço de fala da Aline, da Lumaira, puxando essa conversa e, posteriormente, vocês todos estão convidados a contribuir também conosco nas questões, nas dúvidas, enfim, né? Um espaço de diálogo, um espaço compartilhado, um espaço que eu acho que a gente está aqui para construir, né, esse conhecimento com todos que estão partilhando esse evento conosco. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui e vou dar a palavra para vocês, senão as meninas não falam, só eu fico falando. Um beijo, vou estar aqui mediando o processo também via chat. Fiquem tranquilos. Obrigada, professora Andréia. Também estou muito feliz desse nosso webinar sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente, Cuidado e Saúde. Obrigada, Aline, por aceitar o convite. Estamos todos muito animados para ouvi-la. A gente sabe que a batalha foi grande, essa conquista tem deixado todo mundo muito feliz e, claro, com muitas dúvidas de como a gente vai fazer, do que precisa avançar para além da lei. Então, com um prazer enorme, te dou a palavra para a gente te ouvir. E como a Andrea mencionou, depois a gente vai dar um tempo final ali para debater e tirar as dúvidas. Vocês podem perguntar no chat ou aqui após a explicação da doutora Aline. Com você, Aline. Obrigada, Lumaira, tô falando direitinho, né? Obrigada, muito obrigada, Andréia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu que fico muito feliz, muito honrada, né? Até porque sou carioca, né? Então, assim, então tô na SBB, né? Rio, então tô em casa, né? Então, muito obrigada. Eu vou, então, colocar minha apresentação. A ideia é trazer uns pontos, assim, considerando. Aline, você esbarrou no seu microfone, eu acho. Ele fechou. Foi, agora foi, né? Voltou. Obrigada. Voltou. Assim, trazer alguns pontos a partir, né, dessa perspectiva, né, de quem juntamente. E isso é muito interessante, né, que a Andrea falou, porque o projeto de lei do Estatuto ele surgiu no trabalho de um comitê de bioética. Olha que só. Então, assim, ele surgiu na bioética. Então, assim, a gente. Então, eu vou falar um pouquinho dessa história do projeto de lei, aonde ele surgiu, né, no Comitê de Bioética do GHC, junto com a Caroline Hersch e o Rogério Amoretti, e que a gente, né, enfim, eu vou contar um pouquinho dessa história também do começo do estatuto, né, só para vocês entenderem. E até, assim, as bases do estatuto, acho que é importante tudo isso, porque, como a Mayra falou, às vezes a gente tem dúvida, mas quando a gente vai para o fundamento do estatuto, a gente entende o fundamento, que é um fundamento de direitos humanos, e isso eu vou ressaltar o tempo todo, algumas coisas ficam mais, assim, vão se tornando mais. Não, obviamente, nada vai ser muito fácil, mas elas vão se tornando mais compreensíveis e mais possível a aplicação. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Só um minutinho, gente. Só eu acho que eu fechei aqui. Só um minutinho. O que eu fiz aqui? Eu acho que agora vai dar certo. Peraí. Isso, agora foi. Bem, então vamos lá. Bem, a ideia da apresentação não é nem tratar todos os direitos especificamente, até porque não seria possível, e acho que a minha proposta é essa: a gente entender de onde ele veio, o que significa uma lei de direito do paciente, qual é o fundamento dessa lei. Eu acho que isso é mais importante, né, do que. Até porque não seria o caso de falar, né, de cada um dos direitos. Não é, a minha ideia não é essa. Bem.
até a década de 70, os pacientes, e aí a gente usa o termo paciente, tá? E porque no movimento global a gente usa o termo paciente, então, só para a gente não vai entrar, né, numa discussão, o importante aqui é garantia de direito, se quiser usar outro nome, não tem problema, tá? Só dou essa. Dito isso, né? O termo paciente é o termo que ficou globalmente consensuado, mas tá, o importante aqui é a gente pensar em termos de direitos humanos e garantia de direitos. Então, o paciente, até a década de 70, ele era objeto de cuidado, ele não tinha direitos como paciente. O movimento de direito do paciente é um movimento que surge no contexto dos movimentos de direitos civis, juntamente com movimentos de luta contra o racismo, contra o direito das mulheres, a favor dos direitos das mulheres. Então, é nesse contexto de direitos civis que surge o movimento de direito do paciente. Então, é o mesmo contexto de reconhecimento de que aquelas pessoas, né, no contexto de cuidado, sofriam. E aí, para a gente poder entender, porque direitos civis, tá, gente? Assim, pode ser que para muita gente seja óbvio, mas para muita gente não é. Direitos civis são um tipo de direitos humanos, tá? Então, a gente tem direitos sociais, a gente tem direitos econômicos, a gente tem direitos políticos e a gente tem direitos civis. Então, direitos civis são um tipo de direito, são direitos humanos. E aí, por que tem a ver com direitos humanos? Porque a gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade acrescida e poder. A relação entre profissional de saúde e paciente é uma relação de poder, e relações de poder precisam ser reguladas por lei. Isso é um fato. Porque várias pessoas me perguntam: precisa de lei? Precisa. Precisa porque toda relação onde você tem uma assimetria de poder, você precisa de uma lei. A lei, ela é fundamental, e isso não é só no Ocidente, não, tá? O direito do paciente tem, eu vou mostrar aqui para vocês, em todas as partes do mundo existe direito do paciente, porque essa relação é uma relação universal. Todo lugar do mundo você tem um profissional de saúde, você tem um paciente. Então, assim, essa é uma relação universal. Bem, então a gente tem esse reconhecimento na década de 70. Paralelamente a isso, a gente tem na bioética, né, trazendo aqui um pouco de bioética, a gente está na SBB, a gente tem a formulação da ética da bioética que vai se tornar hegemônica até então, que é o principialismo nesse mesmo contexto de reconhecimento de direitos. Na segunda fase, a gente tem as legislações de direito dos pacientes. Então, a primeira legislação é da Finlândia, de 1992, e aí a gente tem já, né, próxima a da Holanda, da Hungria, e aí a gente já tem esse movimento de reconhecimento de que a gente precisa de uma lei nacional para regular os direitos dos pacientes. É importante dizer também que a gente... Oi, desculpa, acabei passando. Que o direito dos pacientes, eles são os direitos perenes e fixos. O que isso significa? Pensa na Declaração Universal de 1948 dos Direitos Humanos. Aquela declaração, ela é a mesma até hoje. A gente está em 2026, a declaração não mudou. Então, os direitos dos pacientes, eles são um elenco fixo de direitos, eles não vão mudando. Então, assim, a lei, o Estatuto do Direito do Paciente, ele se fundamenta num elenco fixo de direitos e que você pode olhar para várias partes do mundo e que são os mesmos direitos, tá? Então, acho que isso é importante, até porque eles derivam dos direitos humanos, então eles têm essa natureza. A terceira fase, a gente já está no nosso século, que é a mudança do modelo de cuidado para o modelo de cuidado centrado no paciente. O Instituto de Medicina, em 2001, publicou um relatório dos Estados Unidos, no qual o cuidado centrado no paciente passa a ser um componente da qualidade do cuidado. E aí a gente tem o começo desse movimento do cuidado centrado no paciente. Em 2021, a OMS ela publica um plano de ação global para a segurança do paciente, no qual ela reconhece, né, ela estabelece que o principal fator de prevenção de eventos adversos é o engajamento de pacientes e familiares. Então, aí a gente já está falando de cuidado centrado no paciente, a gente está falando de engajamento de pacientes e familiares,
em 2024, a OMS adota a Carta de Direitos de Segurança do Paciente. Nessa Carta de Direitos, a OMS estabelece, né, assim, consolida a importância dos direitos dos pacientes nessa carta, e principalmente para a garantia da qualidade do cuidado, e a gente também tem essa, digamos assim, essa expressão que já era um consenso no mundo de que direito do paciente deriva de direitos humanos. Então, diante disso, o Victor Montori, que é um médico endocrinologista da Mayo Clinic nos Estados Unidos, ele começou um movimento chama The Patient Revolution, a revolução do paciente, já tem várias partes do mundo que congrega pacientes e profissionais de saúde para e ele chama esse movimento de revolução do paciente. Então, esse movimento de revolução do paciente, ele congrega várias abordagens diferentes, como o cuidado centrado no paciente, o letramento do paciente, alguns vão chamar de literacia, enfim, a empatia clínica, a segurança do paciente, os direitos do paciente, a experiência do paciente, né? Hoje você já, né, já deve ter ouvido falar, tem alguns hospitais que já têm o escritório de experiência do paciente, o engajamento de pacientes e familiares e a tomada de decisão compartilhada como a melhor forma de tomada de decisão em substituição ao consentimento informado. Então, hoje o paradigma de tomada de decisão não é mais o consentimento informado, é a tomada de decisão compartilhada. Bem, por que isso é tão importante a gente entender? Para a gente entender o estatuto, a gente precisa entender que o direito do paciente, ele é mais uma abordagem nesse movimento que é cultural, que é social, que é ético, que é esse movimento chamado revolução do paciente, que desloca o paciente da posição de objeto para a posição de sujeito, de agente moral, né, de decisor principal. Então, é uma mudança muito, muito profunda e é uma mudança que nós, muitas vezes, né, o Brasil ainda está engatinhando nessa mudança. Se a gente comparar com outros países, a gente está engatinhando nessa mudança, mas eu não posso entender o estatuto sem entender esse contexto, porque senão eu vou achar que o estatuto é uma lei, é só mais uma lei, e ele não é só mais uma lei. Ele é sim uma lei, mas como a gente estava falando antes, para ele ser implementado, a gente precisa trazer todas as abordagens em conjunto, porque ele não vai ser implementado sozinho, ele não vai ser implementado sem tomada de decisão compartilhada, ele não vai ser implementado sem alteração no modelo de cuidado para o modelo de cuidado centrado no paciente. Ele não vai ser implementado se a gente não fomentar o letramento. Então, assim, ele não vai ser implementado por si só. Ele é de fundamental importância, mas a gente precisa entender que ele está dentro desse contexto, né? Então, assim, todas essas abordagens têm que ser vistas em conjunto com o estatuto. Isso é fundamental para a sua implementação. Bem, então, os direitos dos pacientes eles são uma especificação dos direitos humanos, né? Então, eu tenho os direitos humanos, que são direitos abstratos, mais gerais, e os direitos dos pacientes são uma especificação dos direitos humanos. Por que isso é fundamental? O estatuto não é uma norma de direito do consumidor, não é uma norma de direito civil, ele não segue essa lógica. O direito do consumidor tem uma lógica do consumo, o estatuto tem a lógica do cuidado. Existe uma autora, né, que a MOL, que faz uma distinção entre lógica do cuidado e lógica do consumo. Não é lógica do consumo, é lógica do cuidado. Então, a gente está tratando de uma relação de cuidado. O estatuto, então, ele tem uma lógica de direitos humanos, e isso vai fazer com que a gente olhe para o estatuto, interprete e o implemente de uma forma muito diferente. Se a gente olhar para o estatuto tão somente como uma lei que não tem, digamos assim, essa vinculação com os direitos humanos, até porque os direitos humanos, né, não vou desenvolver aqui, mas eles têm uma natureza ética, uma essência ética fundamental, e essa essência ética tem que ser trazida para o estatuto.
Então, vamos lá. Os pacientes, eles têm vulnerabilidade acrescida, uma vulnerabilidade física, emocional e cognitiva acrescida. Então, todos os pacientes, obviamente, pacientes mais graves, menos graves, e, obviamente, isso vai variar. O que que é importante? A gente, na visão tradicional, uma visão tradicional paternalista, a gente entende que reconhecer vulnerabilidade significa supressão do poder decisional, ou da capacidade decisional, ou do poder decisional do paciente. E a gente sempre precisa reconhecer a vulnerabilidade do paciente, entretanto, reconhecer vulnerabilidade significa promoção da autonomia e promoção de capacidade decisional. Então, a gente precisa promover a capacidade daquele paciente de tomada de decisão e autonomia do paciente. Então não há um antagonismo entre reconhecimento de vulnerabilidade e autonomia e capacidade decisional. Assimetria de poder, né? Como eu já havia dito, assimetria de poder, assimetria de informação. O ecossistema de saúde é o ecossistema que tem maior nível de assimetria de informação, e isso tem a ver com letramento, né? A gente precisa realmente tomar, né, rédea como política pública do letramento em saúde. Valores éticos. Então, quais são os valores éticos que são subjacentes ao Estatuto e aos direitos humanos? Autonomia pessoal, dignidade humana, integridade física e mental. Agora, é importante frisar: o direito do paciente não deriva de princípios, porque eu já ouvi muitas vezes falar, o Estatuto, o direito do paciente deriva do princípio da autonomia, do respeito à autonomia. Não. Direito do paciente deriva de direitos humanos, não deriva de princípios, tá? Então, direitos humanos, e aí a gente, né, pode discutir aqui depois, né? Assim, aí a minha visão, jamais eu posso usar um princípio para violar um direito humano. Para mim, isso não faz sentido nenhum. Mas, né, alguns do principialismo fazem isso, mas a gente pode discutir isso depois. Mas a questão é: direito do paciente deriva de direitos humanos, não deriva de princípios, tá? Os direitos do paciente são universais. O que isso significa? É para o paciente criança, já me perguntaram, né, se aplicava a criança. É criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa que vive com câncer, pessoa que vive com diabetes. Então, ele tem essa natureza de universalidade que os direitos humanos também têm. Universalidade no sentido do ponto de vista da titularidade de direitos. Todos são titulares de direito dos pacientes, tá? Nesse sentido. E os direitos humanos, como o Estatuto, aí também depois a gente pode aprofundar, não vou fazer, né, não é esse o objetivo, mas eles são compromissos morais, eles expressam uma ética objetiva. Todos os profissionais de saúde, todos os serviços de saúde estão vinculados juridicamente, mas também eticamente, pensando naquele conceito de ética mínima. Isso é o mínimo que se pode fazer pelo paciente, é respeitar os seus direitos. É o mínimo. Inclusive, alguns comitês de bioética, até foi a Marisa, né, presidente da SBB, ela me passou o decreto lá dos comitês de Madrid, que eles colocam expressamente o direito do paciente como um dos objetivos, uma das funções do comitê de bioética. É importante porque o Comitê de Bioética ele tem um papel central na promoção dos direitos dos pacientes, até porque no processo de deliberação ou de apreciação ética, jamais o Comitê de Bioética vai poder sustentar uma posição que viole os direitos dos pacientes. Isso não é admissível, em nenhum lugar do mundo isso se admite. É uma violação do direito do paciente. Então, é muito importante ressaltar esse papel, né, central dos comitês de bioética. Então, o estatuto é bem importante entender. Ele segue uma tradição de vários países de cartas ou leis nacionais de direito dos pacientes. E o que caracteriza essa tradição, esse tipo de legislação? Então, primeiro, né, eu já havia dito, é um elenco fixo e perene de direitos. A gente tem pouca mudança. A gente tem o quê? O direito mais novo que a gente tem, e aí é um direito que ainda tem poucas legislações, é o direito de participar da tomada de decisão. Esse direito, de fato, ele é um direito novo, não foi
tradicionalmente constituído, até porque, né, a tomada de decisão compartilhada ela foi ganhando espaço ao longo do tempo. Não é algo, né, da década de 92. Então, ela foi se afirmando como a forma de tomada de decisão. Então, hoje, a lei da Holanda, a lei de Washington, nós temos na Dinamarca, alguns países têm, mas é o único, digamos assim, direito que a gente pode dizer que é um direito que sai desse elenco fixo e perene de direitos. Universalidade, eu já falei. Importante dizer, o Estatuto do Direito do Paciente não trata de temas como eutanásia, ou suicídio assistido, ou morte assistida, como vocês queiram, e aborto, tá? Não trata de nada que tenha interface penal. Não trata disso. O direito do paciente não trata disso, tá? Eu acho que isso é importante. As leis não tratam disso em geral, tá? Isso é importante dizer. Outro ponto, o estatuto não trata de acesso a leito, acesso a medicamento, acesso a serviço, a procedimento. O estatuto não trata disso. Então, também isso é importante dizer do que ele não trata, para a gente não atribuir ao estatuto coisas que não dizem respeito ao estatuto. Um ponto também importante que sempre traz confusão é direito de escolha. Não existe direito de escolher, direito à escolha. Esse direito ele não existe, né? Eu sempre falo isso. Existe direito o quê, gente? Existe direito de consentir, direito de recusar, direito de participar da tomada de decisão. Não existe no estatuto direito de escolher. A lógica consumerista de que eu vou, né, lá numa concessionária e vou escolher um carro, é a mesma lógica que eu vou no consultório e vou escolher como eu escolho um carro. Essa lógica consumerista não é a lógica do cuidado. O estatuto não sustenta essa lógica consumerista. A gente está falando de uma lógica do cuidado. O paciente ele vai participar da tomada de decisão, ele vai decidir a partir das opções que foram trazidas pelo profissional de saúde, a partir dos regramentos que existem. Se quer expandir os regramentos e incluir outros medicamentos, outros procedimentos, isso não está no escopo do direito do paciente, isso não diz respeito ao direito do paciente, diz respeito ao direito sanitário, diz respeito ao direito do consumidor, né? Eu quero ampliar o rol de cobertura dos planos de saúde. Ok, isso não é direito do paciente, isso é direito do consumidor. Então, eu acho muito importante a gente dizer o que é e o que não é. E um ponto importante é que, né, eu venho ouvir, várias pessoas já me falaram, mas esses direitos já existiam. Assim, dos 28 direitos, 22 são novos, não existiam, não existiam. Então, as pessoas gostam de dizer uma coisa que não é verdade. Por exemplo, vou dar o direito ao respeito à diretiva antecipada de vontade. Existia uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Resolução do CFM não cria direitos, não cria. Resolução do CFM regulamenta a conduta dos profissionais médicos, tão somente médicos. O que cria direito é lei que cria direito. Então, o fato daquele tema ter sido e continuar sendo tratado por uma resolução, não significa que o direito existia. São coisas completamente diferentes. O direito não existia. Então, os direitos, a maior parte, né, desses direitos, vocês, né, vão ver, são direitos novos, eles não existiam, tá? Então, é muito importante a gente não confundir o fato daquele tema existir e o fato de ser um direito, né? A linguagem do direito que remete aos direitos humanos, é uma expressão de direitos humanos, isso é importante. Aqui, só para dar algum exemplo, esse relatório da União Europeia de 2016, né, tem vários direitos, é um relatório só sobre o direito do paciente, muito interessante. A gente, no Observatório de Direito do Paciente, lá do nosso programa de bioética, a gente fez uma pesquisa em 19 países da América Latina,
sobre todos os direitos dos pacientes, para a gente verificar quais direitos dos pacientes existiam em cada país da América Latina, que está ali também. Ali tem um artigo sobre o direito do paciente no Irã, no Iraque, outro na Palestina. A gente tem, então, cartas de direito dos pacientes, quis trazer só para vocês verem que a gente tem vários lugares do mundo. E isso digamos assim, obviamente é uma condição universal, né? A condição de paciente. Então, a gente tem legislações também na África do Sul, Israel e outros países. Bem, o direito do paciente, então eu falei para vocês, ele não é direito do consumidor, ele não é direito civil, e aí a gente trabalha com um novo ramo do direito que se chama direito do paciente. Esse novo ramo do direito, ele vai regular a relação de cuidado entre profissionais e organizações de saúde e pacientes. Ele tem princípios próprios, construtos, que eu não vou falar aqui, né, para não, né, senão vou me delongar demais. Ele tem o núcleo axiológico, que a gente já falou, que é o mesmo dos direitos humanos dos pacientes, que é autonomia pessoal, dignidade humana, integridade física e mental. E aqui só vou fazer um adendo que também não vou desenvolver muito, mas para deixar para a gente conversar. Já venho falando do estatuto, e assim, o direito do paciente nos outros países, ele sempre vem acoplado com um método alternativo de solução de conflito. O que isso significa? Que a judicialização, ou seja, vou dar um exemplo bem básico para vocês, só para simplificar o que eu vou falar. O paciente, ele solicita o acesso ao prontuário, e aí o acesso ao prontuário é negado. Se você não tem um mecanismo dentro do sistema de saúde para resolver esse conflito, ou seja, essa negação desse acesso, que pode ter ali as justificativas da organização de saúde, enfim, a gente tem um conflito entre o paciente ou um problema, uma questão, enfim. Se a gente não tem um mecanismo dentro dos sistemas de saúde, o que vai acontecer com esse paciente, com esse familiar? Eles vão recorrer ao Poder Judiciário. Então, a gente precisa, no Brasil, urgentemente criar mecanismos de solução de conflitos dentro do sistema de saúde. E não empurrar as pessoas para o sistema de justiça, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Vou dar um exemplo. No NHS do Reino Unido, 82% dos conflitos já são solucionados dentro do NHS. Na Noruega, na Holanda, na Nova Zelândia, não existe judicialização. Isso não existe. Por que não existe? Porque não tem conflito? Não, conflito tem. Conflito sempre vai ter. Todo mundo sempre vai ter conflito, não é verdade? Pode ter lei, pode, né? Mas vai ter conflito. A lei não vai impedir o conflito. Mas o que a gente faz? A gente se estrutura para responder o conflito. A gente não porque agora o que a gente faz? A gente finge que o conflito não existe e aí reclama que tem judicialização. Mas lógico que vai ter, porque a gente não construiu nenhuma forma de lidar com os conflitos. Então, vou dar exemplo. Na Noruega, o que você tem? O ombudsman do paciente. Na Holanda, que você tem? Escritório do paciente. Todos os hospitais têm que ter um escritório do paciente. Então, assim, se você tem, aí o que a gente pode pensar? E vou deixar para vocês pensarem junto comigo. Será que a ouvidoria vai fazer esse papel aqui no Brasil? A ouvidoria não faz esse papel hoje. Ela não é resolutiva. O que a gente está falando é um sistema resolutivo, de resolver o conflito. Não é mediação jurídica, não, tá, gente? Não é isso, não. É outra coisa. Normalmente, quem faz é enfermeiro e assistente social. Não tem nada a ver com direito, não. É uma gestão, né, daquele problema ou do conflito, mas não é mediação jurídica, não é nada disso, tá? Bem, é para a gente pensar junto depois aqui. Bem, então a relação entre profissional de saúde e paciente, ela pode ser vista a partir do direito do paciente, se a gente está falando de relação de cuidado, o direito sanitário, se a gente está falando de vigilância em saúde, vigilância sanitária, o biodireito, se a gente está falando de reprodução humana assistida, transplante de órgãos, o direito médico, quando a gente fala lá das resoluções do Conselho Federal de Medicina, e o direito do consumidor, se a gente está falando de contratos.
um breve histórico do Estatuto. O Estatuto, a gente começou a pensar no Estatuto em 2016. Eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado sobre direitos humanos dos pacientes na Universidade de Essex, na Inglaterra. Quando eu voltei da pesquisa, eu entrei para o Comitê de Bioética do GHC e a gente conversou, o Rogério Amoretti, que está no nosso Comitê de Bioética, né? Ele já, de uma forma assim, muito vanguardista dele, né, de trazer a carta do GHC de Direito dos Pacientes, já implementou a carta, e a gente trabalhou, né, junto com, enfim, aí, né, foi um grupo, ele que liderou, para partir dessa pesquisa, mas a gente, né, várias pessoas construíram o projeto de lei que foi apresentado ao deputado Pepe Vargas, que apresentou à Câmara dos Deputados o PL 559 de 2016. Em 2017, a gente já criou o Observatório de Direito do Paciente lá na UNB. Em 2018, a gente participou de uma audiência pública, tanto o Observatório, eu participei, o Rogério Amoretti, como Comitê de Bioética do GHC. E aí, gente, foi chão de fábrica, tá? Foi bater porta de deputado, né? E assim, assessor de deputado, porque não adianta mandar e-mail, não, você tem que ir lá, você tem que conversar com todo mundo, você tem que. É assim, foram 10 anos de um trabalho árduo para esse estatuto ser aprovado, tá? E aí, a gente conseguiu aprovar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 2022. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar e me emociono é que a gente conseguiu mostrar para os nossos parlamentares que o Estatuto ele congrega, né, todos os campos ideológicos, tanto que na aprovação na Câmara dos Deputados tinha o apoio. Eu vou falar os nomes, mas não sei se vocês conhecem, tanto da Érica Cocai quanto da Bia Kiss. As duas apoiaram o Estatuto. No Senado, a gente tinha um apoio, né, muito, muito importante do Humberto Costa e da senadora Damares. Então, a gente conseguiu aliar, né, todas as vertentes em prol do Estatuto. E isso foi muito importante, tanto que, eu não sei se vocês sabem, ele foi aprovado no Senado por uma aprovação simbólica. Ele não foi votado, ele foi simbólico, porque ele expressava um consenso, né? Então, assim, foi uma aprovação simbólica no Senado. Eu acho que isso é importante, a gente, né, e várias organizações de pacientes, tá, gente, estiveram conosco, a própria SBB, enfim, tá? Foi um trabalho amplo da sociedade civil. Então, o estatuto, ele regula a relação de cuidado em saúde. O que ele regula? Relação de cuidado entre pacientes e familiares e quem que está do outro lado, né? Serviços de saúde públicos e privados, inclusive operadores de planos de saúde e profissionais de saúde, todos os profissionais, todos, dentista, terapeuta ocupacional, psicólogo, não é só médico e enfermeiro, todos os profissionais, tá? Independentemente do local. Então, pode estar numa ELPI, pode estar numa comunidade terapêutica. A questão é que, se tem relação de cuidado e se tem profissional de saúde cuidando de alguém, o estatuto vai incidir sobre aquela relação de cuidado, tá? Então, você tem os titulares dos direitos e você tem os detentores das obrigações. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção que a incidência do estatuto. Não se aplica à relação de consumo, né? Eu acho que isso já ficou claro. Então, nós temos as mudanças, já para mim caminhando para o final, as mudanças de paradigma, da lógica do consumo para a lógica do cuidado, para uma linguagem de direitos, porque até então o que predominou era a linguagem do dever do profissional, do dever do médico, do dever do enfermeiro, que é uma ética deontológica e uma perspectiva deontológica para uma perspectiva de direitos humanos. A partir de agora, a gente tem como vetor o direito e não mais o dever. Isso é uma mudança muito importante, inclusive para a bioética, que sempre partiu do dever do profissional e não do direito do paciente. A gente tem aqui uma outra questão
que comumente a gente pensa na saúde como acesso e a gente esquece da qualidade, e os direitos dos pacientes são uma ferramenta de garantia de qualidade do cuidado, tá? Então é importante sempre pensar em acesso com qualidade, eu preciso garantir qualidade, e o cuidado centrado no paciente, a gente já falou sobre isso. Aqui, rapidamente, o cuidado, né? O cuidado tem 4 componentes: as necessidades dos pacientes espirituais, psicológicas, físicas, o respeito ao paciente, não a objetificação do paciente, a relacionalidade, e isso é muito importante. Hoje a gente tem uma crise entre profissional de saúde e paciente, principalmente em razão da judicialização. Então, a gente precisa, para ontem, adotar mecanismos, como eu havia dito, para cuidar dessa relação. E a responsabilidade, tanto responsabilidade, e aqui não é responsabilidade jurídica, não, tá, gente? Eu estou falando de uma responsabilidade ética dos profissionais de saúde, e também a lei prevê responsabilidade dos pacientes em relação ao seu autocuidado, tá? Então, para a gente fechar o estatuto, a gente fez aqui alguns eixos, não trouxe todos os direitos, mas eixos temáticos. O direito à privacidade decisional, que vai abarcar consentimento informado, participação, direito à recusa, direito à informação, direito à privacidade relacional, que diz respeito a com quem o paciente quer estar, por exemplo, em relação à escolha da visita, a escolha de ter ou não profissionais de saúde estranhos ou estudantes, né, no seu cuidado, direito à privacidade física, diz respeito ao local que ele está sendo examinado, direito à privacidade informacional, que diz respeito à confidencialidade dos seus dados pessoais, direito a cuidado em saúde de qualidade segura, e aí a gente tem vários em relação à higienização das mãos, locais físicos, enfim, várias questões. Direito a não ser submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante, que aí a gente tem o direito ao manejo efetivo da dor. Direito aos cuidados paliativos, o direito ao cuidado paliativo e o direito de apoio dos familiares. Direito de não ser discriminado, que também vai abarcar o direito de ser chamado pelo seu nome, social, nome de escolha, e direito também que as suas preferências culturais, sociais, enfim, sejam consideradas no seu cuidado, e direito aos remédios efetivos, que diz respeito ao direito à reclamação, uma vez violado o estatuto. Então, se o estatuto for violado, o que vai acontecer? O estatuto, ele não é uma norma de direito civil, então a gente não está falando de responsabilidade civil, ele não é uma norma penal, a gente não está falando de crime. O estatuto, ele tem uma natureza de direitos humanos, e é assim que ele tem que ser compreendido. E não se tornar mais um instrumento contra os profissionais de saúde, isso não pode acontecer. Então, a gente precisa criar uma solução alternativa de conflitos, a gente precisa criar um sistema de reclamação do paciente, isso está previsto no artigo 23 do Estatuto. As ouvidorias, será que as ouvidorias vão fazer isso? A gente não sabe, né? A gente está pensando aqui junto, a gente não sabe. E o artigo 24 do Estatuto diz assim: a violação dos direitos do paciente dispostos nesta lei caracteriza como situação contrária aos direitos humanos. Então, e aí atribui ao Conselho Nacional de Direitos Humanos uma competência para lidar com as violações de direitos, né, dos direitos que estão previstos no Estatuto. Então, não é, como eu havia dito, né, a gente precisa pensar como que a gente vai estruturar esse sistema de reclamação e o papel do CNDH. Então, a gente tem alguns eixos de implementação, a educação, vocês estão aqui, né? Precisa, né? A Andréia está falando, já está falando para os alunos, a gente precisa levar o estatuto para né, o ambiente educacional, o sistema de justiça, como que o sistema de justiça vai incorporar o direito do paciente, políticas públicas, como que a gente vai estruturar os direitos dos pacientes, a gente precisa alguns mecanismos serem construídos, não digo nem uma política pública propriamente dita. A governança dentro dos hospitais, como que os hospitais vão garantir a diretiva, vão garantir direito à segunda opinião. A gente precisa que, né, os hospitais, ou hospital não, né, gente? Os serviços de saúde, né, não hospital. E a sociedade civil, que também precisa acompanhar isso para que isso seja implementado. Então, para a gente fechar, o estatuto é um novo paradigma de um modelo de cuidado centrado no paciente. E aqui eu acho que é muito importante, sempre gosto de parar aqui.
A gente sabe que garantir direito do paciente é garantir qualidade do cuidado. Isso já está posto para as acreditadoras de hospitais há muitos anos, há muito tempo. A gente precisa democratizar essa qualidade do cuidado e levar isso para todos os pacientes do Brasil inteiro, para todos do SUS, principalmente no SUS. Todos os pacientes têm direito ao cuidado, a um cuidado de qualidade. E garantir o estatuto é garantir cuidado de qualidade. Eu não posso admitir que só aquelas pessoas que vão frequentar os hospitais de excelência acreditados, né, JCI, Joy Commission, tem acesso aos direitos do paciente. E os demais pacientes do Brasil inteiro não têm os seus direitos respeitados. A gente não pode mais admitir isso, e o Estatuto é uma ferramenta de democratização da qualidade do cuidado, e ele é um léxico, ele é um vocabulário, ele é um novo para a gente aprender a falar. A gente precisa falar direito à informação do paciente, direito do paciente de recusar, a gente precisa começar a usar esse novo léxico para a gente se acostumar, porque a gente não está acostumado com esse léxico. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Aline. Que bela apresentação. Vou trazer aqui alguns pontos, né, que eu fiquei aqui anotando. Quanta coisa boa para a gente discutir, debater, né, com esse novo avanço. E aí eu deixo aqui também dito e reforçado para quem quiser fazer perguntas, podem levantar a mão e podem colocar no chat, tá? Então, eu fico muito feliz de poder viver, né, esse marco ético e legal dos pacientes para toda a sociedade. Eu também adorei esse último slide que reforçou, né, que o estatuto é uma grande mudança de paradigma, uma grande mudança. Não é pouca coisa não, né? Sair dessa concepção de deveres para o direito, trazer o paciente para dialogar e compartilhar as decisões. Isso, enfim, é uma grande mudança e eu acho que é isso. Precisamos de muitas pessoas pensando e debatendo para que a gente de fato efetive tudo isso, essa grandiosidade dessa lei, né? E é o instrumento de democratização da qualidade do cuidado. Muito importante frisar isso também. É, a gente está aqui falando de estatutos dos direitos do paciente e cuidado em saúde. Então, se a gente está falando em cuidado em saúde, acho que precisa demarcar esse espaço de que cuidado é esse, né? Não é o cuidado de que eu, enquanto profissional da saúde, prescrevo esse cuidado, eu sei o que é melhor para você, que é desse lugar que a gente vem, né? Que é aí que tá a grande mudança de paradigma. A gente precisa trabalhar com o conceito de cuidado, que é esse cuidado relacional. É esse cuidado que eu tô compartilhando e dividindo aqui o que é preciso para cuidar, o que a gente pode construir junto, né? Que é centrado no paciente, a gente vai dar voz para ele, para ouvir os seus valores, suas crenças. Então, gosto muito dessa sua reflexão. E esse vocabulário, claro que precisamos, né? Trazer um vocabulário, esse lexo dos direitos do paciente também é muito novo. Não só para os profissionais da saúde, né? Mas seus pacientes também, para que saibam dos seus direitos, o direito ao acesso à saúde, também achei muito importante essa sua fala. Bom, isso é uma explanação geral, eu queria aqui trazer duas perguntas para você, para abrir o debate, e aí depois a gente abre para o pessoal. Pode ser assim? Primeiro, eu queria pensar assim, para a gente efetivar esse cuidado centrado no paciente, pensar em dois caminhos, né? Que você colocou ali que são 5 eixos, eu vou focar em dois. Que a lei tá posta é isso, fiquei muito contente em saber que são 22 novos direitos, né? Consolidados. E aí, para a gente cumprir, fazer essa lei se cumprir, né? Para que ela ganhe força, a gente precisa desejar esses deveres, né? E aí, já pensando em como Kant pensava, né? Que a gente precisa desejar os deveres para que eles sejam efetivos. E aí, saindo da lei que está posta, e é isso, vamos trabalhar como a gente vai desejar esses deveres. A gente traz o mundo da educação, né? A gente precisa investir na educação. Eu preciso formar um profissional da saúde que deseja cuidar. E aí você coloca lá o que é o cuidado em saúde, né? Então, que deseja cuidar das necessidades do paciente, que vai respeitar esse indivíduo enquanto um fim em si mesmo, que vai entender o valor da relação profissional-paciente para o processo de saúde e doença. Então, a relação já é um cuidado em si, já faz parte do cuidado em saúde e que se responsabiliza por esse cuidado, né? Eu também não canso de repetir para os meus estudantes, né? Tem alguns aqui que eu já vi, que o bom profissional da saúde não é aquele que é só bom tecnicamente, né? Parece óbvio dizer isso, e eu sempre digo em sala de aula, que a gente precisa
trabalhar que o bom profissional não é só o bom tecnicamente, desconstruir essa imagem. A gente precisa trazer uma formação integral. Então, um bom profissional é tecnicamente bom e também nas questões éticas, né? São competências inseparáveis, ou deveria ser. E aí, quando a gente entra nessa área da formação moral, a gente sabe que ainda tem uma lacuna muito grande. É, não para desanimar, claro, porque é isso. Avançamos muito com as discussões bioéticas dentro da formação superior, eu sei disso, a gente aumentou o número de disciplinas de bioética, o debate de bioética já faz parte do ensino superior nesses últimos 26 anos, vamos pôr de 2000 para cá, o que é ótimo, mas é claro que ainda a gente tem lacunas para melhorar e para avançar, né? E aí, eu gosto muito de trabalhar com a ética do caráter, né? Porque para mim, se a gente foca na formação de uma boa pessoa, necessariamente a gente está formando um bom profissional. Se a gente investe na formação de indivíduos com valores como empatia, que você colocou ali, responsabilidade, confiança, solidariedade, cuidado, esses valores são importantes tanto para a formação desse indivíduo, que é um cidadão, quanto para a formação profissional, né? E a ética do caráter, ela dialoga muito com a ética do cuidado. Até porque a ética do cuidado, ela se inspira nas tradições aristotélicas lá da ética das virtudes, que também vai trabalhar com a formação do caráter do indivíduo. E aí, esse cuidado ele precisa ser compreendido como uma competência moral e política, né? A ética do cuidado ela vai reivindicar esse cuidado para além da esfera privada, que historicamente é associada às mulheres em sociedades patriarcais, né? Nas quais cuidar foi e ainda é invisibilizado e desvalorizado. Então, essa voz diferente, já trazendo a Gilligan aqui da ética do cuidado, né, ela vai propor uma nova maneira da gente enfrentar os problemas éticos. E aí, essa nova maneira, ela é mais contextualizada, ela é mais dialógica, ela é fundamentada na responsabilidade das relações humanas. E aí, ao destacar a importância do cuidar das relações, a ética do cuidado traz para o centro dessa reflexão que a gente precisa de valores concretos do nosso cotidiano. Então, a empatia, ela tá aqui no nosso dia a dia. A gente consegue dar concretude para esses valores morais, né? Não são valores abstratos, valores distantes da nossa realidade. A confiança, a solidariedade, enfim. E eu acho que essa é a importância de trazer, trazer esse conceito de cuidado para nossa discussão. E aí, a minha pergunta é: se a gente pensar, né, na educação, se a gente não pensar na educação, essa ética do cuidado ela fica muito utópica, né? Então a gente precisa trazer de como trabalhar o conceito de cuidado para a educação. E a ética do cuidado não tá só falando, viu? Porque eu sei que aqui não tem só profissionais de saúde, tem muitos advogados, também temos assistentes sociais. A ética do cuidado não nasce das profissões da saúde, porque cuidado é muito inerente da saúde, mas não é, ela nasce na construção de uma sociedade mais justa, né? De algo maior. E aí eu queria saber de você, Aline, como que você enxerga o ensino do cuidado enquanto uma competência ética na formação universitária? E para além da saúde, né? Até porque você é advogada, eu sou enfermeira, pensando nessa formação cidadã. Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, que eu queria falar sobre a sua teoria da bioética do cuidado em saúde enquanto proposta de deliberação moral. Eu, como bioeticista, já me aproximei do seu livro, que leva esse título, então fica aí a dica para quem ainda não conhece, e vai trazer essa perspectiva dos direitos do paciente para o centro da deliberação moral. E aí, eu queria trazer essa relação estreita, né, de Estatuto dos Direitos do Paciente, Comitê de Bioética e Deliberação Moral. Então, entendendo que o Comitê de Bioética ele deve ser uma instância de defesa do Estatuto dos Direitos do Paciente na prática, lá na ponta, porque o Estatuto vai te dar um respaldo legal e moral, né, para o profissional de saúde ali na tomada de decisão frente aos problemas éticos. Só que, na minha jornada, né, trabalhando em comitês de bioética, e eu sei que você também tem muita experiência com isso, queria te ouvir justamente nesse ponto, eu sei que, na prática, não é isso que acontece, né? Me angustia muito ver que nos comitês de bioética não é comum e nem frequente ter pacientes participando dessa deliberação, e nem representantes do paciente, né? Fica o questionamento, né? A gente está auxiliando profissionais de saúde na deliberação moral, o que é ótimo, e eu não tiro a importância do comitê de bioética, não é isso. Só que a gente está falando de um problema moral que nós, profissionais da saúde, identificamos na vida do paciente. E que ele pode ser que nunca vai participar dessa deliberação ali, né? Muitas vezes é essa lógica, é esse paradigma que a gente está tentando romper. Ou seja, os pacientes e os familiares, eles acabam sendo coadjuvantes nessa deliberação moral, né? E isso é um grande paradoxo, porque o problema é da vida dele, mas quem está deliberando somos nós, profissionais da saúde.
Enfim. E aí, na bioética do cuidado em saúde, nessa sua teoria, você fala brilhantemente desse privilégio epistêmico da bioética clínica, essa bioética hegemônica, né, que vem do principialismo, que traz a ótica dos problemas morais pelos profissionais de saúde, né, da visão deles, do que eles enxergam enquanto problema moral, daquele problema que é do paciente. Então, por exemplo, a recusa terapêutica é um problema para o profissional da saúde que vai ter a dificuldade de respeitar a autonomia daquele paciente. Mas que não é um problema para o paciente que sabe e que pode e que deve se autodeterminar. Então, fica aí algumas questões, né? E aí eu sei que a gente teve muitos avanços dentro da bioética, né? Claro, e o Estatuto dos Direitos do Paciente é um desses grandes avanços. E então a gente precisa incorporar esses avanços da deliberação moral. Que é esse paciente que você comentou lá, que começou a Revolução dos Pacientes, década de 70, 80, já não é o mesmo desse paciente de hoje, 2026, né? São outras necessidades. Então a bioética precisa atualizar, incorporar essas ferramentas para a deliberação moral. E aí aqui tem a pergunta, a segunda pergunta tem A e B. A pergunta A, 2A. É se você já presenciou algum comitê de bioética que tenha participação de pacientes ou representantes dos pacientes dentro da deliberação moral. E a pergunta 2B é que como que a bioética do cuidado em saúde ela prevê a participação dos pacientes para a deliberação moral? E é isso. Nossa, eu tô maravilhada com essas perguntas, são maravilhosas. Se eu pudesse, ficava a noite inteira aqui falando. Nossa, Elomar, é muito, muito assim, não, de verdade, fiquei muito feliz. Aí eu falei, assim, mas eu vou ser sucinta, tá bom? Eu poderia falar muito sobre tudo que você falou, porque tudo que você falou é muito, assim, não, são os assuntos que eu mais amo, mas eu vou ser sucinta. Eu concordo com você, é por isso eu tentei lá no começo falar que a gente precisa aliar o estatuto, inserir na formação, mas junto com o desenvolvimento de competências éticas, e acho que a gente pensa a mesma coisa. A bioética brasileira, ela foi clínica, né? Porque a gente está falando de um contexto clínico, a gente está falando de bioética em geral. Na formação dos profissionais de saúde, foi hegemonicamente uma bioética racionalista, que não se considerava as emoções e os sentimentos, baseado numa ideia de moralidade extremamente racional, uma bioética extremamente fundada, né, como você trouxe, no privilégio epistêmico dos profissionais de saúde, não tinha voz do paciente e dos familiares na bioética clínica. E, e também uma bioética que eu não que eu chamo que eu cunhei, tá? Mas assim, de excepcionalista, ou seja, eu me importo com os dilemas. Agora, o desenvolvimento da competência ética para o cotidiano do cuidado, isso foi abandonado. Então, a disciplina bioética era para discutir temas. Pá, vou discutir aqueles grandes temas da bioética. Só que a bioética abandonou o desenvolvimento de competências éticas dos profissionais para o cuidado diário dos pacientes e deixou isso, sabe, para quem? Para os códigos deontológicos. No dia a dia, não tem bioética. Você não precisa de bioética no dia a dia. No dia a dia, você tem lá o seu código deontológico. Então, é o que você está falando. E a ética do cuidado, que eu uso, né, na bioética do cuidado, ela vai trazer uma outra perspectiva, que é trazer as emoções, uma outra ideia de moralidade, né, Lumar? A questão da relacionalidade, que eu tentei enfatizar isso ao longo da minha apresentação, e o conceito de cuidado que eu usei é da ética do cuidado do Jonathan Herring, que é um dos autores da ética, que traz a Gillian, traz a Virginia Held. Então, assim, a gente está falando, né, dessa, e concordo totalmente com você. Então, a gente precisa, eu acho, desenvolver competências éticas dos profissionais de saúde para o cotidiano. Essa bioética dilemática, eu acho que não, ela tem o seu papel, mas ela não pode abandonar os profissionais de saúde sem o desenvolvimento de competências éticas, porque isso vai ser crucial na aplicação do estatuto, eu acho, na minha visão. Esse é um ponto que eu concordo totalmente com você. O outro ponto que você trouxe é na pesquisa para o livro da bioética do cuidado, eu verifiquei que o direito do paciente nos comitês de bioética ou nos serviços de bioética, enfim, né, não precisa ser um comitê de bioética, pode ser um facilitador, né, de ética, ele é entendido como limite negativo. O que isso significa?
vamos supor, você tem uma questão, né? Um conflito, enfim. Aí você tem cursos de ação, né? Você pode ir pelo A, pelo curso de B, pelo curso C. O curso que viola o direito do paciente, ele é eliminado. Então, ele é um limite negativo de deliberação de comitê de bioética. Você não pode sustentar um curso de ação que você viole o direito dos pacientes. Então, eu achei isso muito interessante quando eu encontrei, né? É uma teoria de uma abordagem de facilitação ética que traz a questão do direito do paciente como um limite negativo para os comitês de bioética. Eu achei isso bem interessante e usei no livro. E um outro ponto também que você trouxe, que é muito interessante, que eu acho que a gente também pensa muito parecido, é que a deliberação ética do Diego Gracia é extremamente racionalista, extremamente focada nos profissionais, privilégio epistêmico total dos profissionais, nunca se contemplou a voz dos pacientes e dos familiares no processo de deliberação ética. Então, eu trago para a bioética a justiça restaurativa. Eu acho que a gente precisa de justiça restaurativa para os comitês de bioética, para a gente construir uma forma de deliberação ética que, como a ética do cuidado, se preocupa com as relações. Por que o nome é justiça restaurativa? Porque a gente precisa restaurar aquela relação que foi rompida com aquele conflito. Então, a gente precisa ter e não essa assim, lógico, eu respeito quem gosta do Diego Graça, mas eu acho que é ultrapassado para a gente, para o mundo de hoje, que a gente precisa incluir as pessoas. Nada sobre mim sem mim, né, Luimara? Como é que você vai resolver um comitê de bioética, vai, né, tratar de um assunto que não escutou as perspectivas, e aí entra a empatia, né, uma escuta empática, enfim. Né, aí tem tudo isso que eu concordo com você. E aí dou um exemplo: o Comitê de Bioética do GHC, desde 2016, a gente usa os direitos dos pacientes, a gente não usa bioética principalista. Desde 2016, tem muito tempo isso. E escuta paciente, escuta familiar, envolve. Tudo isso que eu estou falando já se faz lá. Eu é assim, óbvio que eu trouxe a teoria, mas isso já é feito lá. Então é possível fazer, eles já fazem lá há muito tempo, então assim, é muito factível né, de tudo isso ser feito. Mas enfim, vou parar por aqui, senão eu fico falando demais. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, adorei. Ai, também sou apaixonada por tudo isso que a gente está conversando, por isso que eu me empolgo também. Mas eu vou abrir agora para o pessoal. O João tá de mão levantada. Quem quiser pergunta no chat, se não, levanta a mão depois do João aqui. João, é com você. Parabéns aí, Aline, a apresentação. Minha vice-presidente também, Lumaire, aí fez considerações aí maravilhosas. Você falou tanta coisa aí fundamental, né, Aline? E uma das coisas que eu anotei aqui, né, a solução de conflitos dentro do sistema de saúde, né? Eu entendi, você diminuir, a gente tentar diminuir essa tensão no sistema, né, da judicialização, e hoje está assim muito grande, né? Eu tive uma pessoa conhecida próxima e há pouco tempo o médico indicou uma prótese para colocar no coração e a operadora de saúde indicou uma prótese que claramente era muito inferior à prótese indicada pelo médico. E ele comprovou isso com vários trabalhos, mostrando que a duração da prótese que ele estava indicando ia dar mais segurança para o paciente por pelo menos 10 anos. Ela de mais fácil instalação, de menos efeitos colaterais para o paciente. Então, eu li o estatuto, lá está muito se falando de segurança do paciente, insumos seguros, né? Um ambiente seguro para o paciente. Então, e aí, pensando nisso, quando você fala solução de conflitos dentro, né, do sistema, talvez dentro do hospital, né? E você cita que alguns países têm escritório do paciente. Se a gente juntar a experiência do paciente, que tem crescido em alguns hospitais, né? Eu conheço um colega aqui do Rio que participa do comitê, né? Da Sociedade de Experiência do Paciente, viaja muito para São Paulo, junto com a ideia do comitê de bioética dentro do hospital, que eu não sei se pode ser parte desse escritório do paciente que a gente possa, né,
pensar, né, tematizar dentro dos hospitais a ideia que você colocou da solução dos conflitos dentro do sistema de saúde, o papel que teria o comitê de bioética local e qual seria a interface, ou ele encamparia essa ideia do escritório do paciente, ou você tem alguma coisa a mais a falar sobre essa experiência que você viu em outros países do escritório do paciente? Ah, não, eu também, obrigada, João. Esse tema é fundamental, porque assim, o estatuto não pode ser uma ferramenta de judicialização, não pode. Eu sou contra isso, não pode. Todo mundo tem direito, né, de entrar com ação. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que não pode ser uma ferramenta para erodir mais essa relação. Né? A gente está falando de ética do cuidado, relacionalidade, a gente não pode. Mas para que isso não aconteça, então, assim, a gente tem vários modelos. Por exemplo, aí a gente tem. Aí eu vou voltar para o teu ponto da experiência, que eu também pensei no escritório de experiência do paciente. Foi assim. Mas a gente tem, assim, a gente tem vários modelos pelo mundo. Por exemplo, na Dinamarca, a gente tem uma agência só de reclamação de paciente. É como se tivesse uma Anvisa só para receber as reclamações do paciente. A gente tem mas a agência dentro do sistema de saúde. Então, a gente tem modelo, por exemplo, na Noruega, o ombudsman, ele é regional. Então, é como se a gente tivesse aqui uma região de saúde e a gente tivesse um ombudsman que recebesse essa reclamação do paciente. O da Holanda, que é o do escritório do paciente, cada hospital tem que ter um escritório do paciente. Aí até visitei lá, né? Você perguntou, eu visitei o da Holanda. E aí você tem, eles fazem essa gestão, eles têm uma capacitação de gestão de conflito. Normalmente são assistentes sociais que fazem, ou enfermeiros, né? Ou enfermeira, enfermeiro. É por isso que eu falei, não tem nada a ver com direito, não é isso, é gestão de conflito. Até porque eu acho que as pessoas do direito não são boas para isso, tá? Eu não acho que a gente tem empatia, que a gente tem habilidade empática, não acho que a gente, eu acho que a gente não é bom para isso. Eu acho que outros profissionais são bem melhores. E aí, o que que acontece? Você tem ali, aí, por exemplo, você chama tem uma questão, o paciente leva, você chama o médico, né? A questão da informação, o direito à informação, alguma coisa da informação não ficou a contento, chama o médico vai conversar e você soluciona, faz a gestão daquele conflito. Aquilo não escala. Quando você não tem isso no sistema de saúde, você escala, né? Aquilo ali, ele não está sabendo, ele vai na defensoria ou vai no escritório de advocacia, e eu não estou nem falando de evento adverso, eu não estou nem tocando, que aí é um outro assunto. Né? Só estou falando de uma questão geral. Então, o que que a gente pode pensar, João? Eu estou pensando muito sobre isso. A gente pode pensar qual seria o modelo do Brasil? Seria as ouvidorias? Só que as ouvidorias não são resolutivas, né? Elas não resolvem. As pessoas lá não têm capacitação em gestão de conflito. Ou seria o que você falou? Seria a gente acoplar, fazer algo acoplado com o comitê de bioética, com o escritório de experiência do paciente. Assim, está em aberto, né? A gente, estou pensando aqui com vocês, assim, a gente tá pensando aqui junto, né? De como seria esse sistema de recebimento dessa reclamação do paciente, de processamento e de solução. Tem que resolver. Eu não posso falar para o paciente assim, vai lá e entra com uma ação, procura seu advogado, ou vai lá na defensoria pública e resolve. Gente, isso é muito absurdo. Assim, eu acho isso muito absurdo o que acontece no Brasil, sabe? A gente precisa mudar isso dentro do sistema de saúde. Tá? João, não sei se assim, a gente está pensando, né? Acho que é isso também, né? Que você trouxe para a gente pensar junto, né? É isso. Marisa, nossa presidenta, pode falar? Oi, pessoal. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou adorando essa conversa aqui, que é uma conversa gostosa, né? Queria parabenizar a diretoria, em especial a Andrea, nossa presidenta da Sociedade do Rio de Janeiro, pelo evento. Parabenizar a Aline, Lumaira, por essas considerações, né, aqui.
A discussão de direitos dos pacientes é absolutamente fundamental para a gente, da bioética, de uma maneira geral, né? Em especial a bioética que trabalha com saúde, com humana, com o SUS, direitos do paciente é algo, né, central, sem nenhuma dúvida, né? Então, aí eu queria trazer para vocês duas questões. Uma que nós na sociedade, aliás, hoje de manhã a gente estava discutindo na UFRJ, no núcleo de bioética, ética aplicada, no laboratório de bioética e saúde, que é justamente a gente precisa dar tratos à bola, ver se a gente consegue implementar os comitês de bioética na sociedade brasileira, com a participação, inclusive, da Regional do Rio. A gente tem um GT com a participação assim, né, lá firme de Aline. A gente construiu uma, uma proposta, né, de diretrizes para a implementação de comitês de bioética nos cuidados em saúde. Então, assim, esse é um dos pontos que eu queria comentar, que eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa criar comitês de bioética, a gente precisa discutir essa questão assim exaustivamente. Concordo que o papel da educação ele é absolutamente fundamental, essa vertente dos comitês de bioética, que é a vertente de educação, ela é fundamental e a gente precisa disso. E mais, não só a gente, né, trabalhar nessa implementação de comitês, mas a gente precisa ganhar o setor saúde que discute saúde, que discute políticas de saúde, que é a participação social, que é o controle social. Esse é uma vertente que me parece absolutamente importante também para a gente discutir direitos do paciente nesse lugar, nessa discussão do controle social, né? Ou seja, o controle social, ele precisa se apropriar desse instrumento, que é um instrumento maravilhoso, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente. E a gente tem um papel fundamental, eu digo a gente da bioética, tem um papel fundamental nessa discussão. Eu acho que a gente tem que introduzir, a gente precisa estar discutindo o tempo todo, né, inclusive com o controle social. Esse é um momento bastante importante do controle social de uma maneira geral, porque é o momento em que as conferências estão sendo organizadas. Então, já tem aí a Conferência da Frente pela Vida em agosto, né? E que a gente vai tentar, enfim, a gente vai participar dela, né? Organizadamente, inclusive. E a Conferência Nacional de Saúde, que vai ser em julho do ano que vem, a gente precisa entrar com força nessa discussão. Direitos do paciente precisa estar lá dentro, precisa estar dentro do controle social. E aí, esse era o segundo ponto que eu queria falar. Com relação, assim, quais são os instrumentos que a gente precisa ter, eu queria falar um pouquinho da ouvidoria. Ouvidoria, eu acho que é um instrumento. Uma, é um elemento importante né, que está ao alcance de todos pacientes, enfim, profissionais de saúde também, né, para reclamar. Acho ótimo. Agora, se você bota a ouvidoria, eu tive uma briga enorme com a ouvidoria, porque
exatamente na discussão de violência. Violência de assédio moral e tal. E aí a gente dizia assim, ouvidoria não tem o que fazer quando a relação é uma relação de poder. E é o mesmo que acontece aqui com os pacientes. Numa relação de poder, a ouvidoria não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque o papel da ouvidoria, né, tradicionalmente, é o de harmonizar. E não tem o que harmonizar com quem tem muito poder. Então, assim, então, a ouvidoria é boa? Eu acho que é boa, porque ela vai ter elementos enfim, de reclamações, vai juntar as reclamações, vai apresentar, ou seja, vai repercutir reclamações, é legal, nenhuma dúvida disso, muito bom, mas é preciso ter outras coisas. Tem comissão de direitos do paciente e, assim, a população, os pacientes, eles precisam estar junto, né? Ou seja, e aí, claro, o papel da educação nessa história da, da literacia, enfim, seja o nome que se dê, é fundamental, sem dúvida, dar instrumentos para os pacientes poderem participar, mas essa participação dos pacientes é fundamental, seja nas comissões de direitos dos pacientes, seja nos comitês de bioética, que tem que ter participação, seja nos comitês de ética em pesquisa, que também tem que ter participação, né, dos pacientes que estão, né, ou seja, dos usuários, dos pacientes que estão ali, né, vinculados àquele hospital. Ou seja, já existem muitos ambientes em que a participação ela é possível. Então, assim, a gente, né, ou seja, a gente precisa estimular que essa participação ocorra, né? E acho que eu acho que esse é o caminho. E em todos os espaços em que isso seja possível. Não sei, o que que a Aline acha disso, dessas coisas? Não, obrigada, Marisa. Assim, eu tô pensando, né, que você está trazendo várias questões, eu acho que é importante. Então, assim, os conselhos de pacientes, a gente tem poucos hospitais ainda, né, que tem conselhos de pacientes no Brasil, de pacientes e Comissão de familiares. Direitos do Paciente. O É, Hospital Universitário Clementino Fraga tem. Filho, da UFRJ, tinha. Não sei se tem ainda, mas tinha. Então, não, eu concordo, acho fundamental. A gente pode, né, esse um dos mecanismos de Uhum. implementação do estatuto, na verdade, eu concordo com você. Eu acho que sim, é aumentar essa interlocução com. A questão é que muitas vezes a discussão no controle social ficou muito afeta ao acesso, e a gente precisa incluir qualidade. Ficou uma discussão muito focada em acesso. E a gente, como se garantir direito é garantir acesso. Não, não mesmo. A gente precisa garantir. Então, eu acho que trazer o controle, né, o conselho, os conselhos de saúde para essa agenda, né, que também é uma agenda que não é tão familiar para eles, né? Não sei se você concorda que não é tão familiar, pelo menos na minha experiência, a gente sempre trabalha muito com organizações de pacientes, assim, a gente sempre está junto com as organizações, mas essas organizações, elas têm certa dificuldade e entrar nos conselhos de saúde. Elas não elas têm, por várias questões, né? Que eu acho que se a gente for entrar aqui, a gente vai muito longe. E só mais um outro ponto que você trouxe, que aí eu acho que vai no que o João falou, e eu acho que, né, esse é um espaço de diálogo, de reflexão, acho que a gente está junto pensando, a lei é muito nova. E isso é uma coisa que está não é me incomodando, né? Mas me inquietando, é a questão do processamento dessa reclamação, da violação ao estatuto, quem vai responder quem vai processar e quem vai fazer essa gestão desse conflito. E que não tudo eu te ouvi sobre as ouvidorias e também concordo com você, tenho muita dúvida se a ouvidoria é esse espaço. O João trouxe a questão dos escritórios de experiência do paciente. O ponto é, tem que
ter pessoas capacitadas em gestão de conflito. Esse é o ponto. Não adianta colocar qualquer pessoa ali porque ela não vai fazer a gestão do conflito. Mas é o que você falou das ouvidorias, né? Que tradicionalmente é é isso que você trouxe. Então, assim, vamos aqui pensar junto, né? A gente está pensando. Muito obrigada, Marisa. Trazer mais um elemento aí, né? E o papel dos comitês de bioética, né? Que a gente já sabe, né? Que aí sim é central, né? É central. Ai, obrigada. Andréia? Bom, queria realmente começar agradecendo, né, a oportunidade da gente ter discutido, né, e ter ouvido a Aline sobre essa questão fundamental para que a gente possa discutir o estatuto, né, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente. Então, primeiro, o paciente, né, que é o elo central dessa nova questão, desse novo paradigma, né? Então, na verdade, me parece que a gente precisa de um trabalho, é claro, de formação dos profissionais, para que eles percebam que o foco sai dele e passa para o outro, o que é um exercício bastante difícil nas profissões da saúde, porque a gente está muitíssimo acostumado a trabalhar com uma tomada de decisão que muitas vezes a gente alega que é técnica, mas que ela vem, claro, sempre é, albergando um conjunto de valores, e valores esses que são impossíveis de a gente deslocar da nossa prática profissional. Então, toda tomada de decisão é técnica e ética, né? Então, acho que isso é uma questão que é fundamental que a gente sempre esteja pensando na hora que a gente está conversando ou tomando decisão com os pacientes, né? Na verdade, né? E não para eles, né? Porque a gente ouve muito essa questão de que mas eles disseram que era para eu escolher o melhor, ou me pediram para poder tomar a melhor decisão. Então, isso é sempre uma questão que fica muito marcada nos discursos dos profissionais, né? E aí, eu acho que me parece que a gente precisa fortemente estar formando, né, não só os profissionais, que esses não podem deixar de estar sendo formados, né, e se aproximando do estatuto, e se aproximando de uma prática dialógica, né, mas sempre, por mais transversal que essa relação seja, a gente ainda vai ter uma relação de alguém que tem mais poder, porque a técnica traz isso, né, acaba trazendo. Como a gente vai trabalhar, né, essa formação dos pacientes? E aí penso que as questões do controle social são muito importantes, essa aproximação com a associação dos pacientes é muito importante, mas a gente precisa ter uma mega, né? Eu acho que uma mega ação de aproximação desse conteúdo, entre aspas, mas dessa competência do próprio paciente saber que ele pode se autodeterminar. Um colega, André, colocou isso no chat, né? Como a gente pensaria, né, essa questão? A gente tem que se aproximar mais, eu acho, desses pacientes e assim como um todo, e como chegar nisso, né? Já que é tão difícil para nós que estamos aqui na academia, nas associações, enfim, tá nos relacionando, né, nesse exercício de estar próximo, na verdade, dos pacientes, né? Para que eles tomem pé de que eles têm direitos, né? Direitos esses que eles precisam saber que tem, né? E eu acho que talvez seja o nosso grande desafio, né? Tem o desafio um, que é formar os profissionais, tem o desafio dois, que é nos aproximarmos desse campo que já está em ação, né? Que não está mais em formação na graduação ou na pós, que a gente pensa, mas é o serviço, né? O cotidiano ali, e que tem todas as suas demandas, mas também do paciente. Então, é uma ação, me parece que bastante complexa e que precisa ter esses três pilares.
é claro que a lei, né, ela traz já uma base legal para a gente estar falando, olha, tem uma lei. E a gente não pode deixar, né, a gente não pode perder isso, né, de que uma lei, ela é sempre mais forte para a criação, para se tornar eficaz do que uma resolução, do que não pertence a todos os profissionais de saúde. Então, o conselho da medicina fala para os médicos, o conselho da enfermagem fala um pouco diferente, ou talvez similar para os enfermeiros, enfim. Então, a gente olhando assim, a gente se sente mais resguardado para fazer. Mas eu acho que talvez o nosso grande desafio seja fazer com que as pessoas como um todo saibam que quando pacientes, elas têm esses direitos. E como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai chegar nas pessoas, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? E aí, pensando com você, Aline, como a gente vai chegar nas pessoas que ainda não são pacientes, que um dia se tornam pacientes, né? E que deixam de ser pacientes e que voltam para, enfim, para as pessoas que estão com saúde, para as pessoas que estão acompanhando, para as pessoas que têm os familiares e também para aquelas que naquele momento estão sendo cuidadas, né? Porque a gente tem as ações de prevenção, a gente tem as ações, né, de promoção da saúde. Me parece que a gente precisa ter uma parceria importante em transformar o estatuto também como uma ação de promoção da saúde. E talvez um link importante com a atenção primária para que isso se espraie, né, no campo. E talvez fosse interessante a gente ter essa aproximação também, né? Para modificar também um pouco do olhar, que foi o que a gente tentou fazer no GT Bioética, né? E nas diretrizes, né? Da questão, que é do cuidado em saúde. Então, são os diversos níveis. É inclusive para quem está sendo cuidado porque tem saúde e não porque está doente, né? Então, assim, eu acho que esse é o mega desafio que a gente tem na frente, né, que é não judicializar, não precisar. É claro, a gente precisa estruturar o funcionamento das reclamações, mas como a gente estrutura isso na disseminação, né, da informação, através da educação, através das escolas, através de parcerias, né, com os gestores multi que a gente tem, enfim, né, para que a gente não fique naquela velha história que muitas vezes a gente fica, né, porque a gente fala para quem está no nosso campo da bioética, ou de profissionais da saúde, ou de profissionais do direito, né? A gente precisa que os engenheiros, que as pessoas da limpeza, que as pessoas que trabalham na cozinha, que as pessoas que não trabalham, que elas tenham essas informações, né? Como a gente vai se aproximar dessas pessoas, né? Essa é a minha grande pergunta, né? Pra gente, não é para você responder, Aline, que aí era maldade, mas para a gente pensar junto, né? Como fazer isso, né? Como pessoas que querem esse diálogo, né? E que é um diálogo que precisa ser conquistado, né? Também, né? Eu acho que nos tempos políticos, né? Em que vivemos, que não é um tempo fácil para a gente dialogar muitas vezes, porque a gente fala uma linguagem difícil e às vezes a gente usa ciência, mas enfim, e outras falas se aproximam mais do que na verdade, a população está ouvindo, né? Então, como a gente vai fazer essa comunicação se tornar efetiva? Porque aí sim eu acho que a lei vai ser eficaz, né? Quando as pessoas souberem, né, que elas estão lá sendo protegidas por esses direitos, né? Também. Bom, enfim, uma reflexão e acho que, na verdade, você tem muito a contribuir com isso também, né? Assim, a gente e a sociedade, né, de bioética também, né? Como chegar, né, nas pessoas. Temos mais duas pessoas com a mão levantada e aí a gente encaminha para o fim. Professor Sérgio, eu posso passar a palavra que você levantou a mão primeiro, mas para o André, porque o André já tinha comentado no chat e a André acabou respondendo alguma coisa. Eu acho que ele quer continuar o comentário, pode ser? André, depois o professor Sérgio. Obrigada. Tá mudo, André?
André? É, A tá gente não está mudo. ouvindo. O Sérgio vai falando isso. Tenta achar um fone. Sérgio, a palavra é com você. Sérgio também tá mudo? Não, tô só brincando. É muito tarde para ficar muito sério. Olá, povo. Oi, Aline. Bom te ouvir. Eu queria perturbar um pouco a Aline. Eu estava aqui ouvindo e estava lembrando de uma greve que a gente fez no INAMPS em 1984. Eu ficava na comissão de triagem na porta do Hospital da Lagoa e a grande revolução que teve foi quando o ministro da Previdência falou que ia cortar o ponto de todo mundo que não assinasse o ponto no dia. E foi um caos no hospital, porque o que aparecia de gente que ninguém conhecia, então esse é um problema. Eu defendo muito que a gente precisa ter muita transparência. No artigo que eu publiquei em 86, se eu não me engano, eu defendia que na porta de cada serviço básico de saúde, unidade básica ou coisa que vale, tivesse uma lista de todos os funcionários e os seus horários que deveriam estar lá. Por quê? Porque nós, profissionais de saúde, somos especialistas em enganar os pacientes, né? É, Você sabe, eu defendi muito tempo que os estudantes de medicina deveriam ser obrigados a se identificar e pedir autorização. E uma vez eu levei essa discussão para uma reunião do CFM. E aí o CFM, amigo meu, vira para mim e falou assim: Que isso, Serginho? Nós somos a favor do controle social, mas nós não temos que ficar entregando ninguém, sabe? Que é o velho compadrio. Então, eu acho que a gente pensar no controle social, a gente tem que dar mecanismos efetivos para que o controle social possa acontecer. Eu, pessoalmente, por conta das minhas convicções teóricas, eu acho que a primeira razão pela qual uma pessoa faz ou não faz alguma coisa é o medo da punição. E qualquer outra boa vontade, ela vem muito depois de superada, vai fazer o bem para o outro, etc. e tal. Então, eu acho que você tem que ter mecanismos de pactuar dentro dos hospitais certos, vamos chamar de códigos de ética. A gente tem vários estudos de sociologia que mostram que hospitais que são mais exigentes em termos da cobrança de comportamento em relação à relação com os pacientes, que são mais exigentes na questão do respeito, na demonstração e etc. e tal, elas conseguem resultados muito positivos. Eu sou muito cético em como que a gente consegue quebrar o corporativismo se não for através da transparência. Eu acho que a gente tem que reforçar a transparência, reforçar as campanhas de divulgação dos direitos e ter mecanismos de, de manifestação de desacordo. Eu me lembro que na década de 90 o ministro era o Serra encomendou para nós um programa de humanização, para nós da ENSP, um programa de humanização da assistência, para deixar a assistência mais humanizada, etc. e tal. E a gente fez uma série de propostas, a gente queria uma série de procedimentos administrativos e de gestão que pudessem conceder
o que a gente chamou na época de um selo de hospital humanizado. Não tem o selo do Hospital Amigo da Criança? Então, o selo de hospital humanizado seria determinadas garantias. E aí o Serra falou, não, a gente quer um cursinho, um curso que faça as pessoas ficarem mais humanas. Eu falei, não é assim que funciona, ministro. Então ele acabou contratando o pessoal de São Paulo para fazer o curso e fizeram o curso, e tal, mas na boa. Então, a gente está junto nessa preocupação e eu só acho que a população tem que ter mais transparência e mais consciência daquilo que tem direito e mecanismos para protestar. E acho que nada melhor do que ter nome. Mas isso é quase uma provocação para a Aline. Estão me ouvindo Beleza? agora? Não. Tá, desculpa, falha. Dele, Eu nada. acho. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a doutora Aline, parabenizar a sociedade, e longe de querer dar a solução para o problema, a preocupação da professora Marisa, que foi inicialmente externada pelo João Andrade, eu concordo com o professor Sérgio quando diz que a população tem que ter voz, tá? Em tendo voz, ela vai conhecer os direitos. Ponto. Isso não é retórica, é fato. Vamos lá. E em sendo conscientizada, para quem que a população vai reclamar? As auditorias. Qual é a natureza da autoridade da auditoria? Ah, tudo bem. Autorização legislativa, regramento normativo que possa lhe dar autoridade, mas como ela vai colocar em prática? A violação desses direitos, essas novéis conquistas que eu achei sensacional, eu falo isso com autoridade de quem atua nessa área há muitos anos. Eu já sou mais pragmático, eu já acho que ela já tem que ter uma forma efetiva de se colocar em prática. E existe um órgão vocacionado constitucionalmente para proteger esse tipo de direito, um direito que é um direito coletivo, é um direito inclusive difuso, porque você não sabe, o paciente é hoje o paciente, daqui um dia não é mais, e a gente sabe como que nós somos, quando nós não precisamos, nós não vamos atrás dos nossos direitos, nós não pensamos naqueles. E a minha proposta é, até por força da minha atual condição, é justamente por que não se concita, não se traz à baila a função constitucional do Ministério Público. A professora Andréa falou que existe a necessidade de uma capilaridade. E eu digo que existe necessidade de um órgão que tenha, como o professor Sérgio falou, uma certa autoridade para se impor, que tenha um temor referencial. E o Ministério Público, ele tem essa capacidade. Isso vai também de encontro com a preocupação do João Andrade. O João fala que a litigiosidade, a judicialização da saúde não é o caminho. Não é, de fato, o João está coberto de razão. Nós vamos abarrotar nossos tribunais, nós vamos criar um sistema adversarial entre classe médica e os pacientes que não é salutar, vai criar um outro problema sistêmico, ao passo que o trabalho de vocês, de todo esse esforço de incrementar uma lei no nosso país, nós sabemos como que são feitas as leis no nosso país. E agora, hoje, fiquei muito contente de saber da seriedade como essa lei foi feita, porque Bismarck dizia que lei é que nem salsicha, né? Se a gente soubesse como elas são feitas, a gente não obedeceria nenhuma. Mas a Aline me passou essa tranquilidade de saber que houve toda uma aturragem responsável e acadêmica atrás dessa lei. Então, por que não se coloca também essa responsabilidade para o próprio Estado? Sendo que o braço repressivo, que não precisa ser repressivo, pode ser orientador, do Estado, é o próprio Ministério Público. Então, a conquista de vocês maior e mais dificultosa foi a aprovação dessa lei, a edição dessa lei. A segunda, que foi o que originou meu comentário no chat, é a necessidade de uma conscientização responsável. Entendo essa
conscientização responsável, existe o terceiro pilar que a professora Andréa não mencionou, porque ela parou no segundo, que é a necessidade de se incrementar, de se operacionalizar a responsabilização pela violação desses direitos. E nesse fica a minha sugestão. O Ministério Público é um órgão vocacionado constitucionalmente. Nós já somos pagos por vocês para fazer isso. E a nossa atribuição é essa. Nós colhemos demandas, notadamente coletivas e de interesses difusos. Então, quando em uma cidade, vou dar um exemplo bem rudimentar, quase que uma metáfora, existe uma instituição de saúde que muito comumente viola os direitos do paciente. Se alguém for até o Ministério Público e narrar isso para o promotor, que frise-se, em vários estados existem promotorias com atribuições específicas da saúde pública. Em fazendo isso, o promotor ele tem obrigação de agir. E isso vem de encontro à preocupação do professor Sérgio, não ficar só na teoria, dar transparência, dar o conhecimento para a população, mas essa população não sabe a quem recorrer. Quer dizer, como diz o doutor Sérgio, também estou jogando isso para as senhoras e só para jogar lenha na fogueira mesmo. Obrigado e mais uma vez parabenizar tanto a sociedade como a nossa expositora de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Aline. Te dou a palavra final para a gente caminhar para o fechamento. Não, eu queria agradecer, são questões que vocês trouxeram muito interessantes. Acho que se deixasse a gente ficava, né? Se não fosse 9h40 da noite. Tanto que a Andréia, agora o André, o Sérgio trouxeram, assim, muito importante para a gente pensar junto. Eu vou falar só rapidamente, tá, gente? Por causa do avançado da hora e porque são questões complexas. Sim, eu acho que a gente tem um consenso de que a gente precisa conscientizar a sociedade e a gente trabalhar uma campanha pública, e isso o Ministério da Saúde, trabalhar numa campanha pública de conscientização. Eu acho que isso é uma vertente. Uma vertente é que a gente vem trabalhando com as próprias organizações de pacientes, a gente já fez cartilha com pacientes de diabetes, paciente com câncer, então eu acho que a gente precisa trabalhar com a sociedade civil, com as associações de pacientes. A gente está pensando em fazer como Maria da Penha vai à escola, o Estatuto do Direito do Paciente vai à escola, para a gente levar para a escola, a gente quer fazer uma versão para criança, para levar para as escolas, né? Eu acho que as universidades na extensão têm um papel importante, muito importante na vertente de extensão, de levar o estatuto para a sociedade, né? Eu acho que isso é um papel também das universidades, né? Que tem um compromisso social de levar o estatuto. Então, eu acho que são vários caminhos para a gente conscientizar a população. Acho que isso a gente tem como consenso. E também, por exemplo, já existem medidas em alguns hospitais e assim que você é admitido no hospital, você já recebe o estatuto. Vocês, no Código de Defesa do Consumidor, não tem lá o código na loja, em todas as lojas que você vai? Então, todos os hospitais já têm o estatuto né, em locais visíveis, tem QR Code, você recebe o estatuto. Tem muitas medidas que a gente já pode ir pensando para. Porque é isso, tem que ir para a sociedade, então é isso. O professor Sérgio, ele tem participação no estatuto sem ele saber, porque ele fez uma proposta lá na década de 80 em relação os pacientes autorizarem serem informados da presença de estudantes. Isso virou o artigo 17 do estatuto. Então, assim, ele tem autoria no estatuto, né, professor Sérgio? É bom dizer isso. Mas quando ele me mostrou o que ele fez, eu falei, meu Deus, ele estava lá na vanguarda já e virou um artigo do estatuto, né? Então, é importante dizer isso. E aí, André, a gente vai pensar junto, né? Como que a gente pode, de fato, assim, eu entendi seu ponto. E aí, essa é uma equação difícil. Ao mesmo tempo, se a gente criar uma cultura punitivista, é complicado no âmbito do sistema de saúde, mas também a gente precisa trazer uma resposta para as violações. Eu acho uma equação difícil, eu não acho uma equação fácil de ser respondida, não. Então, muito Sabe? rapidinho, só para terminar. Nós, promotores,
Eu sou promotor de justiça e geralmente acho Aham. que vocês assistem muitos filmes e veem que o promotor só acusa, só. Não. A gente tem uma função também que é de, não digo puxar a orelha, mas é conscientizar aquele ente, aquela instituição da saúde, que existe esse direito, ele tem que ser obedecido. Não precisa falar mais nada. Ele sabe que se não obedecer é uma violação da lei, ponto final. Não, não, eu acho que o Ministério Público, e aí indo ao encontro do que você está falando, eu estava falando cultura punitivista para os profissionais de saúde, não para o serviço. A gente tem muitas discussões sobre isso, sobre cultura punitivista, do profissional. Agora, do serviço, porque são duas coisas diferentes, né? A gente está falando do profissional e foi o serviço, da organização. Eu acho que o Ministério Público tem, sim, um papel que é só dele em relação ao artigo 23, porque o artigo 23 fala de poder público, de várias medidas que o poder público, e aí não é o profissional, o poder, porque são dois tipos de abordagem, né? Uma abordagem para o profissional que viola o estatuto e quando é o poder público e quando é o serviço, né? Aí eu acho que, de fato, o Ministério Público tem um papel único e nenhum outro órgão vai ter. O meu ponto é que nos outros países, todos os países, quando você tem um conflito com o paciente, e esse conflito, e aí eu não estou falando do poder público, nem eu estou falando com o profissional. Isso é resolvido dentro do sistema de saúde. Isso traz mais harmonia para o sistema de saúde, preserva aquela relação. Eu acho que a gente. Eu não acho assim, a gente já tem essa discussão feita no mundo e isso já se identificou que para a preservação da confiança dos pacientes nos profissionais, a preservação da harmonia desse espaço, esse conflito precisa ser gerido dentro do sistema de saúde. Mas eu não estou falando do papel do Ministério Público no macro. Eu estou falando daquele conflito pontual com o profissional, sabe? Eu acho que a gente já tem essa relação muito erodida. A gente precisa, né, para a ética do cuidado e cuidar dessa relação, sabe? E aí a gente volta para o sistema de reclamação que está no artigo 23. E aí o papel do Ministério Público, eu acho que é mais de olhar para a criação desse sistema de reclamação e não propriamente substituir o sistema de reclamação. Eu acho que ele está num patamar, digamos assim, superior do que o próprio sistema. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que sim. Muito obrigada, Lumaira. Gente, muito obrigada mesmo. Aprendi muito com vocês também. Só uma coisinha. Uma vez conversando com o promotor público, ele falou que o promotor tem que ser que nem um pastor, um cão pastor. Ele tem que, de vez em quando, morder uma ovelha para que todas tenham medo. Ai, Sérgio, Sérgio, hoje você obrigada. está muito bélico. Tá. Ai, eu olho que daqui a pouco ele vai falar, mas você que é da galera aqui. Obrigada, Aline. Andréia, te passo a palavra para encerrar nossa presidência da Regional Rio. Obrigada a todos aqui presentes. Gente, queria agradecer demais a presença, e não só a presença, né? Porque a presença física da letrinha, ela já mostra que tem alguém ali por trás, mas a presença realmente de estar dialogando e sugerindo e estar aqui pensando junto. Tivemos outros comentários no chat, que estavam se relacionando aqui com a realização do evento, com as ideias que a gente pode, né, ter no coletivo. E acredito que são muitos esforços, então a gente precisa realmente de irmanar as pessoas, né? Tanto para a gente criar, né, essa rede, né, de apoio para que o Estatuto se torne realmente uma lei eficaz, né, e que traga todos esses pontos que melhoram, né, que dão qualidade ao cuidado em saúde, né, que eu acho essa grande preocupação, né, que as pessoas possam ser cuidadas da melhor forma possível, né, sem ter que se lançarem, né, num- numa guerra, né, numa luta para que isso aconteça. Agradecer demais a todos, todas, e desejar um ótimo final de noite
E tenho certeza que a Aline já ouviu várias sugestões e que daqui a pouco a gente vai estar junto, né, a sociedade, enfim, de bioética e todos nós pensando em outras possíveis situações. Queria só falar, André, você não está sozinho nessa pergunta, um outro webinário eu levantei, mas como é que a gente vai? Então, como é que a gente vai concatenar esse movimento, né, de que Sérgio e você trouxeram, né? Porque para mim também eu acredito que a gente tem uma função educativa, essa educação vai ampliar o direito, mas talvez eu seja um pouco mais pessimista com relação às coisas acontecerem, né, com essa formação. Mas vamos ver, né? A gente vai dialogando e colocando em ação, né? Quem sabe a gente tá pessimista, mas isso vai frutificar de uma forma tão grande que vai florescer. E aí eu acho que todos nós juntos talvez consigamos trazer, né, essa força toda do coletivo, né? Então, uma boa noite a todos, todas e todos, e que a gente possa se encontrar novamente no nosso web aqui da Sociedade Rio e da Sociedade Nacional também, que são sempre muito participativos e agradáveis, né, nesse finzinho de noite. Abração! Quem ficar por último, mordo, hein?